mais um episódio do nosso Pod Schwab Vem Transformar. Hoje eu tenho o prazer de receber a pastora Adriana Martins, colunista de comportamento humano da revista Rios e o Meg, e uma mulher com uma trajetória inspiradora. A Adriana, ela é casada, mãe de 2 filhos e psicóloga com 20 anos de carreira. Durante sua trajetória, ela atuou em uma clínica especializada em psicoterapia familiar e de casais, dedicou 7 anos de trabalho voluntário em uma casa de recuperação feminina para dependentes químicas. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre saúde mental no meio cristão. Nós vamos abordar tabus, mitos, desafios e também a questão da depressão nesse contexto. Fiquem com a gente para essa conversa tão importante. Pastora Adriana, que honra recebê-la, viu? Que prazer. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Essa mulher tão abençoada, tá? Você sabe que eu sempre falo isso e não canso, tá? Você é uma mulher assim que me inspira, uma mulher cheia da unção. Passa essa unção aí pra mim, viu? Obrigada, Obrigada, tá? Seja muito Nádia. bem-vinda. Obrigada. Eu que te agradeço. Agradeço o convite. Que alegria estar aqui nesse espaço, né? Esse espaço maravilhoso. E eu sei que vai ser um bate-papo maravilhoso também. Pastora, amém. Ó, antes de entrarmos no nosso tema, que nós vamos falar hoje sobre saúde mental no meio cristão, Sim. Eu queria saber um pouco da sua trajetória como pastora, como psicóloga, né? Como é que foi o seu chamado, se você já nasceu no lar cristão? Conta um pouquinho pra gente aí, pastora. Nossa, eu me converti há 24 anos, né? Eu tenho 46 anos, me converti há 24 anos atrás, era bem novinha, 22, 21, 22 anos. E eu tenho uma avó, tinha uma avó, né? A raiz, né? A matriarca da nossa casa, a minha avó materna, ela foi uma grande mulher de Deus e orou por nós. Então, nós somos frutos, né, das orações da nossa avó. Os meus pais, eles se converteram já tarde, né? Na nossa casa, minha irmã se converteu primeiro, minha irmã caçula. Somos duas na nossa casa. Só são duas filhas? Só 2 filhas. A minha irmã, aos 13 anos, se converteu. Depois ela orou por mim, eu me converti. E depois nós oramos pelos nossos pais e nós ganhamos os nossos pais para Jesus. Eu tive o privilégio de batizar meu pai e minha mãe nas águas. Que bênção, na minha casa foi ao contrário, mas eu louvo a Deus assim pela vida do meu pai, da minha mãezinha. Minha mãezinha já está na glória, mas partiu para o Senhor, né? Uma mulher linda, e meu pai é um servo do Senhor. Então, assim, eu sou a raiz da minha avó, né? Eu falo assim, eu fui gerada pela minha avó espiritualmente. E a minha irmã, né, que me ganhou para Jesus. E eu tô aí nessa caminhada com Cristo há 24 anos. Crescendo a cada dia. Eu sou muito apaixonada por Jesus, né? Minha conversão foi muito impactante, foi muito genuína. E de lá para cá eu venho só crescendo no Senhor, aprendendo todos os dias. E me alegrando, né? É tão bom servir ao Senhor. Tão bom, né, é um pastora? privilégio servir o Senhor. E, na verdade, ser pastora, assim, não estava no meu script, né? Mas estava nos planos do Senhor. Né? O chamado que a gente Eu realmente, assim, não achava que o Senhor tinha esse chamado para mim. Mas eu me converti com 22 anos e eu tive uma pastora, Nádia, mas assim, ela foi um divisor de águas na minha vida. Toda mulher precisa ter uma pastora. Essa mulher, ela me ganhou para Jesus, ela me discipulou, ela me encaminhou, né? Ela me ensinou muitas coisas, né? E me ensinou, assim, a amar Jesus dessa maneira extravagante, né? Intensa. E foi ela que me auxiliou nos meus primeiros anos, né? E eu fui gerada numa igreja, né? E nessa igreja eu fui ganha para Jesus, cresci lá. Lá eu me tornei líder, lá eu fui chamada ao chamado pastoral e fiquei lá até o dia que eu vim embora para os Estados Unidos. Então, assim, eu honro muito o lugar que eu nasci. Que lugar foi mesmo? Honro muito a igreja. O lugar eu sou de Tocantins, eu sou goiana. Só que o estado de Goiás foi dividido, né? Nós somos goianos, eu e meu esposo, mas o estado de Goiás foi dividido
e nasceu um novo estado chamado Tocantins. E a minha cidade natal ficou no estado de Tocantins. Então eu digo, eu sou goiana de nascimento e tocantinense de coração. Então foi lá no Tocantins que essa história começou, né? Eu me converti lá e fui gerada, né? Durante todos esses anos fiquei até que o Senhor nos arrancou do Brasil, com raiz e tudo, para que a gente viesse para cá. Então eu sou pastora há 14 anos, né? E sou psicóloga há 20 anos. Me formei há 20 anos atrás, né? Trabalho já tem um tempinho que eu trabalho nessa área e com muita graça o Senhor foi me conduzindo a trabalhar dentro da igreja, com a área emocional, cura interior, libertação, associando a psicologia com a espiritualidade, que não é um assunto muito falado, não é muito compreendido, mas é muito necessário, né? Essa junção dessas duas áreas. Né? Eu que você tocou nesse assunto, né, pastor? Nós vamos começar falando de um assunto que é um pouco delicado e que é sobre a depressão e é algo presente também não só para os membros, né? Não vamos falar da depressão no meio cristão, não só para os membros, mas também para a liderança. Eu queria ouvir da senhora um pouco mais sobre isso. Eu acho que o ponto de partida primário para essa falta de entendimento é a falta de conhecimento, né? Nós, líderes espirituais, no âmbito geral, a gente foi formado para atuar espiritualmente dentro das igrejas. Sim. Então, assim, e a falta de entendimento, de conhecimento nessa área, faz realmente a igreja não tratar o assunto como deveria ser tratado. Então, tem muito depressivo dentro da igreja. Que às vezes também confunde também, né, pastora? Porque trata, às vezes, a depressão como algo espiritual. Sim, e a depressão é uma doença, é um adoecimento que acontece quimicamente, é dentro do cérebro, né? Quando há uma função desregulada do cérebro de hormônios, de hormônios do bem-estar, hormônios do estresse, quando os neurotransmissores cerebrais deixam de se conectar um com o outro. Há um adoecimento químico. Então, o que é químico é físico, tem que ser tratado quimicamente, fisicamente. Então, eu não posso tratar uma depressão apenas com um fundo espiritual. O que é químico e físico se trata químico e físico. O nosso Deus é Jeová Rafá. Ele cura onde, como e quando Ele quiser. Mas Ele também nos dá caminhos de curas processuais. Então, eu já conheci pessoas que foram curadas instantaneamente de depressão, de síndrome do pânico, e também conheço pessoas que tiveram que entrar num processo de tratamento. Agora, quando a gente olha a depressão dentro da igreja, existe sim uma resistência, um tabu, porque a gente associa que eu não posso ter uma doença mental se eu sou cristão. São pessoas que estão sempre insatisfeitas, pessoas que são rotativos, que não se aprofundam, não criam raízes, que estão sempre com demandas pessoais e elas não evoluem espiritualmente. Então, como que um líder aborda uma pessoa dessa, né? Essa pessoa, o problema dela não é espiritual, o problema dela é emocional. Então, tem pessoas que estão escondidas dentro da igreja, Nádia, que gostam de estar nesse lugar de doente, já se acostumaram a ser assim. Então, entra ano, sai ano, a pessoa está na mesma condição. Então, assim, e culpando tudo e todos, né? Culpa a igreja, culpa os pastores, culpa a liderança, culpa até Deus. E, na verdade, o que falta nessa pessoa é a compreensão dela separar que ela é composta por corpo, alma e espírito. Ela adoeceu, ela precisa ser tratada psicologicamente. E aí, essa confusão de que tudo é demônio, de que tudo é espiritual, isso impede as pessoas de viver a vida plena que Deus tem para nós. Deus tem vida plena para nós. Deus tem vida plena para os filhos, mas a falta de entendimento faz a gente perecer. A própria palavra diz isso, né? Você acha que não tem muitas pessoas dentro da igreja mesmo que estão ali presas naquela depressão por vergonha? Com certeza. Vergonha, preconceito, medo de ser rejeitado, medo de ser rotulado. Porque, na verdade, falar sobre isso ainda é novo.
É recente. Sim. Hoje se fala muito sobre doenças emocionais, mas até no tempo dos nossos pais, dos nossos avós, isso não era falado dentro da igreja, porque isso era tido como Sim. possessão demoníaca. Exatamente. Então hoje já está se quebrando esses muros. Eu vejo pastores e líderes espirituais já buscando essa informação. E eu penso que seria tão maravilhoso se toda igreja, né, toda igreja do mundo tivesse um profissional da área de saúde mental. Sim. Porque quando a Verdade. gente recebe uma pessoa para o aconselhamento, essa demanda muitas vezes não é espiritual, mas talvez a pessoa está com a demanda química, está faltando adrenalina, noradrenalina, está faltando dopamina no sangue, está com os hormônios desregulados e a pessoa está cansada, está deprimida, está com perda de memória, está com fadiga. Então essa pessoa dentro da igreja, ela não vai crescer, ela não vai desenvolver. Então são pessoas maravilhosas que estão ali dentro da igreja. Elas querem servir ao Senhor, elas querem desenvolver ministério, mas as questões internas dela não permitem que elas avancem. Então a gente acaba dando outros nomes, Nádia, às situações de comportamento dentro da igreja, e isso assim é uma coisa que a gente tem que discernir. Eu sempre falo que as pessoas, elas são dignas a gente precisa tratar as pessoas com dignidade, com respeito. A dor das pessoas precisa ter relevância para o líder espiritual. Porque tem pessoas dentro da igreja que elas entram num ciclo vicioso, elas repetem o comportamento, elas repetem as atitudes, ela repete os erros. E o líder que está olhando aquilo, muitas vezes a gente olha aquilo e a gente percebe, poxa, a pessoa não reage. A pessoa tem tudo para mudar e a pessoa não muda. Por que ela não muda? Às vezes está além das forças e do entendimento dessa pessoa. Então, olhar essa pessoa, entender que ela é um ser emocional, ela é um ser espiritual e que a gente precisa separar as duas coisas, a gente precisa separar as duas realidades, tratar o que é espiritual e tratar o que é emocional. Sim. E porque senão as pessoas elas não crescem espiritualmente. Eu sempre digo, para crescermos espiritualmente, nós precisamos estar saudáveis emocionalmente, porque senão o emocional vai sempre nos derrubar. A gente quer fazer as coisas para Deus, mas o emocional nos puxa. A gente quer avançar no reino, mas emocionalmente a gente não consegue sustentar aquilo que a gente se propõe a fazer. Então, a nossa vida, a nossa qualidade de vida emocional, a nossa saúde mental é muito importante para que a gente avance como ser espiritual, porque senão a gente fica... Pastora, e como a gente vê esses sinais de depressão? Porque tem muita gente que ignora sinais, Sim. né? Tem pessoas que falam que tem depressão, que tem alguns níveis de depressão, tem depressões mais elevadas, tem depressão, mas está ali sempre sorrindo, às vezes as pessoas ignoram por isso, ela está toda alegre e fala que está depressão, entendeu? Então, primeiro ponto, a depressão ela começa dentro. É uma disfunção cerebral, então está aqui dentro, então é onde ninguém vê, ninguém percebe. Quando a gente começa a perceber os sintomas, né, alguns comportamentos aqui fora, é porque o que já estava no cérebro já passou para o corpo e a pessoa já começou a somatizar com a sua conduta, seu comportamento, suas atitudes. Então, existe um alerta, um sintoma clássico, que a gente, na psicologia, é clássico. Esse primeiro sintoma é o desprazer nas coisas cotidianas. É uma pessoa que anteriormente tinha prazer em fazer coisas rotineiras e, de repente, ela sente um desprazer em fazer coisas comuns. Então, ela já começa a se esquivar da sua rotina, não sente mais prazer nas coisas que antes lhe dava muito prazer. Então, o desprazer nas coisas cotidianas é o primeiro sinal de que você pode estar adoecendo emocionalmente. Então, e a depressão, ela vai se instalando, Nádia. Ela tem o nível leve, depois o moderado, depois o crônico. No nível leve, a depressão no nível leve, que é ali no início, é muito confundido com estresse, com cansaço, né? A linha é muito fina. O pânico ataque tem a ver com... O pânico é associado à depressão. Nem todo mundo que tem pânico tem depressão.
né? Pânico já é uma outra disfunção cerebral, que também é por causa dessa disfunção hormonal, os neurotransmissores cerebrais, Nádia, eles são responsáveis por enviar e receber informações. Quando eles não estão nem enviando nem recebendo, significa que mentalmente, quimicamente, a nossa mente não está funcionando. Então, o nosso corpo começa a sentir aqui fora. Então, a depressão é uma resposta dessa disfunção. A síndrome do pânico também é uma resposta. A ansiedade também é uma resposta. O estresse também é uma resposta. Claro, em níveis diferentes. Porque o estresse é uma resposta do nosso corpo, sim, é uma reação. A depressão leve, moderada e crônica também é. E a síndrome do pânico também. Então, tudo começa dentro. Então, o que é dentro, o que começa dentro nem sempre é visto. Então, nem a própria pessoa às vezes compreende, nem a própria pessoa se percebe. Muitas vezes a pessoa sente os sintomas, sente que não está bem e dar outros nomes. Aí a correria, é o meu marido, é a minha liderança, eu estou assim porque eu não sou aceita, eu estou assim porque não me entendem, eu estou assim por causa da minha dificuldade financeira. Então as pessoas começam a canalizar, elas começam a responsabilizar outras potenciais situações porque ela não consegue compreender o que está acontecendo dentro dela. Então a depressão, muitas vezes, a pessoa vivencia quadros de depressão, mas ela não sabe discernir. Ela se acostuma a viver daquele jeito. Dentro da igreja tem pessoas depressivas há anos, que já se acostumaram a viver daquela forma e não entendem que elas estão doentes quimicamente falando. E elas mesmas têm preconceitos de aceitar. Eu sou crente. Eu não tenho depressão. Isso é coisa do demônio, do inimigo. Eu vou fazer uma campanha de 21 dias e eu vou ser curada. Eu creio nessa cura. Eu creio nessa cura. Mas eu também creio na cura através da informação, através do atendimento médico, através do uso de medicamentos. Sim. Então, é muito delicado e muito tênue essa linha, sabe, Nádia? Então, a liderança, como você falou dentro das igrejas, os líderes espirituais, eles precisam ser munidos dessas informações. Quando um líder espiritual, ele senta para aconselhar, ele precisa olhar o indivíduo, ele precisa discernir se aquela demanda é espiritual ou se aquela demanda é emocional. E se for emocional, ele precisa encaminhar para, então, um acompanhamento correto. E não tentar resolver o que é emocional com o espiritual. Então, assim, é delicado. Sim. E é, assim, muito sutil a linha que divide as duas áreas. Então, é muito importante a gente ter esse discernimento quando a gente senta com alguém para conversar. Nem tudo é espiritual. Nem tudo é espiritual, com certeza. Pastor, nós vamos entrar no assunto que é um pouco delicado, mas eu acho necessário a gente abordar, que é a questão do suicídio no meio cristão, né? Nós já estamos falando sobre depressão, e sabemos que o suicídio muitas vezes é resultado de problemas emocionais acumulados, né? E não resolvidos. Sim. E o índice de suicídio, pastora, ele tem crescido em todos os segmentos, inclusive no meio cristão, né? É constrangedor a gente falar assim, um líder hoje, um pastor se suicidou. Né? Então, é pesado, né? É pesado. Né? Como assim? Principalmente para uma pessoa que não tem um conhecimento espiritualmente falando. Então, um pastor que se suicida, né? A gente para e pensa, mas ele sabe, ele tem um entendimento espiritual sobre o suicídio. Então, por que ele cometeu o suicídio? É porque quem verdadeiramente comandou essa ação dele não foi o espiritual, foi o emocional. Tudo aquilo que a gente acumula, tudo aquilo que não é ressignificado, tudo aquilo que não é processado dentro de nós, vai criando dentro de nós uma bola emocional. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, no primeiro ano que eu cheguei aqui, um pastor muito jovem da Califórnia se suicidou à frente de uma igreja linda, deixou uma esposa jovem com 2 filhos pequenos. Ele se suicidou e deixou uma carta. Ele deixou uma carta para a esposa. E nessa carta estava escrito todos os motivos, ele escrevia ali para a esposa os motivos
dele ter tirado a vida. E a carta, Nádia, foi exposta. Veio a público, né? Veio para a mídia e nessa carta estava esse pastor tão jovem, né? Expressando, olha, eu quero pedir perdão para a igreja porque eu não consegui. Eu quero pedir perdão para você porque eu não consegui ser o esposo que você queria. Eu não fui o pai que meus filhos precisavam. Eu não consegui amar a igreja, dar conta das demandas da igreja como eu precisava. Então era um homem que estava sofrendo em silêncio, que não tinha para quem se abrir. Talvez um homem que tinha medo de se abrir, porque a posição pastoral... A gente cobra tanto da liderança dos pastores, sabendo que os pastores também precisam. A posição pastoral é muito solitária, sim, Nádia, porque você não pode, não é para todo mundo que você vai entregar o seu coração. Sim. Você precisa ter muita postura, sim, você precisa ter muito sigilo de muitas coisas, né? Mas nem tanto. Eu acho que o excesso disso, pastores que se fecham nessa imagem que inabalável, é preocupante. Eu acho que o pastor, antes dele ser um líder espiritual, ele é um ser humano. Ele é filho, nós temos as nossas demandas, as nossas vulnerabilidades. E a gente é pastor, é líder de igreja, sim, mas nós somos filhos que também podemos chorar, podemos ter nossos dias baixos, né, de energia baixa, podemos ter aquele dia de querer ficar em casa, de realmente ficar sem fazer nada. A gente precisa se permitir. Eu acho que toda a rigidez que o cargo traz para a gente, muitas vezes cria um muro ao redor dos pastores. E a vida pastoral é muito solitária. Quando eu cheguei aqui, que eu vi essa história, eu fiquei muito assim comovida. Porque nessa carta ele se despedia pedindo perdão. Eu não consegui ser, eu não dei conta, me perdoem. Então esse pastor estava sofrendo. Ele estava doente emocionalmente, ele estava sozinho dentro de si. E ele foi ao extremo com essa dor e, infelizmente, ele tirou a vida dele. O emocional comandou essa ação dele. Porque, com certeza, ele tinha o entendimento espiritual acerca do suicídio. Mas o emocional falou mais alto. Eu tive uma história, sabe, pastora, compartilhar aqui. Na época do Covid, eu fiz bastante lives com pastores. E eu estava fazendo uma live com uma missionária, a live era sobre cura, e uma seguidora me procurou no privado e falou, Nádia, eu gostaria de ajuda para o meu pastor. Ele está com problema de depressão, está sendo medicado, mas já tentou suicídio. E eu queria que se você pudesse me apresentar essa missionária para estar orando com ele. Uhum. E aí, logicamente, eu não medi esforços, sim, pedi ajuda. E ela entrou em contato com essa seguidora minha, passou o contato. E aí passou um tempo, essa seguidora voltou a me procurar. E ela falou, Nádia, para a honra e glória do Senhor, ele foi tratado e foi curado pelo Senhor. Hoje ele está bem. E eu quero te falar que este pastor com quem eu falei, é o meu esposo. Uau! E assim, então muitas vezes se a pessoa não tem essa força de pedir ajuda, sim, como é também necessário quem está do lado da pessoa, sim, seja mãe, seja pai, seja irmão, seja esposa, ver esses sinais e pedir ajuda. Pedir ajuda. A depressão ainda é muito associada à fraqueza, sim, à incompetência, total, né, pessoal. Então é por isso que muitos têm medo, sim, de pedir ajuda, porque eu vou me expor. Exatamente. Na verdade, aquilo que não é exposto é guardado. Sim. Então, aquilo que eu guardo, cresce. Sim. Agora, aquilo que eu exponho, eu vou tratar, eu vou trabalhar, eu vou dar eu vou ressignificar. Sim. As dores, Nádia, a própria Bíblia diz, né, que no mundo nós teremos aflições. Mas o Senhor diz, tem de bom ânimo. Então, assim, o bom ânimo é o mandamento do Senhor, tem de bom ânimo. Porque vocês vão passar por lutas, sim, vão passar por dificuldades. Então, o Senhor, ele é um ser sociável. E a gente precisa aprender, né? A gente não anda sozinho nessa terra. Não. Nós somos uns pelos outros. Sim. Como é bom poder contar com alguém. Como é bom poder ter uma pessoa um lugar seguro, onde a gente pode se abrir, onde a gente pode derramar o nosso coração. Eu sempre digo, Nádia, que o nosso coração é muito especial. Aquilo que nós somos é algo muito precioso. Eu não posso entregar meu coração para qualquer pessoa. Sim.
Eu não posso sair abrindo a minha vida para qualquer pessoa, porque às vezes eu estou querendo resolver um problema e eu vou criar outros. Mas eu preciso sim ter pessoas que eu amo esse partilhar. A gente precisa ter pessoas que são lugares seguros, que a gente pode se abrir, que a gente pode partilhar dores, que a gente pode partilhar situações, lugar de segurança, né? Onde a gente pode se abrir. Às vezes, o que uma pessoa precisa às vezes, de um café. Sair para tomar um café com alguém, alguém de verdade, alguém seguro, é curador. Um abraço é curador. Sim. Eu falo muito sobre o Né? abraço. Isso é curador. Então, são pequenas atitudes que a gente faz que preservam muitas vezes a nossa saúde mental. Relaxar, né? Sentir prazer nas pequenas coisas cotidianas. Então, assim, o líder, seja ele de qual segmento for, a gente está falando aqui espiritual, mas todo líder, né? O líder é aquele que está à frente, né? O líder é aquele que gera, o líder é aquele que está abrindo caminho. O líder tem que estar bem. Porque se o líder não estiver bem, o que ele lidera vai sentir, vai ser afetado. E agora você imagina isso no âmbito espiritual. Então, quem cuida precisa ser cuidado. Sim. Né? Então, quem Também cuida... porque você tem que estar preparado ali. Quantas pessoas, quantos membros ali passam ali pelo gabinete pastoral? Você imagina se você não está bem, se você não... como você vai... E quando o líder espiritual não está bem, ele gera uma expectativa no liderado, na ovelha, que não é real. Eu já tive a oportunidade de aconselhar alguns pastores, pastoras principalmente, amigas do Brasil, que viviam uma plena frustração. Mas eu trabalho tanto e o resultado não vem, mas eu trabalho tanto e as pessoas são assim. Porque gera uma expectativa muito alta nas pessoas. Porque não tem jeito, a gente está aqui, a gente trabalha com vidas, a gente trabalha com pessoas, é natural a gente criar expectativas. Mas quando elas são muito grandes, a gente se frustra. E aí eu não tenho tempo de viver aquela frustração, eu já estou em outra. Eu já estou em outro processo, eu já estou em outra atividade, as demandas são muito grandes. Então, a pessoa que nunca para, que nunca revê a si própria, que não olha para dentro de si, que não entende que eu preciso ter um lugar onde eu posso jogar minhas vulnerabilidades para fora, que eu posso tirar o sapato do meu pé, eu posso sentar no chão, eu posso ser eu, né? Isso é tão bom. Eu sempre, quando eu tenho oportunidade de conversar com alguma pastora ou pastor, eu sempre digo, olha, relaxe, seja você, tire o sapato do seu pé, tire a gravata do pastor, né? Porque essa rigidez desse lugar de cobrança, porque é um lugar de cobrança, é um lugar que a gente é observado, isso muitas vezes é injusto com o líder. Né? Então a gente precisa aprender a como nos manter saudáveis para a gente continuar fazendo o que o Senhor nos comissionou a fazer, porque senão a gente vai parar no meio do caminho. Então, assim, é muito comum a depressão em líderes, é muito comum depressão em pastores. Eles entram em depressão, ficam com depressão durante anos e não conseguem falar, não conseguem pedir ajuda por causa do preconceito. O que os meus liderados, o que minhas ovelhas vão achar de mim se eu estou pregando? Na verdade, não vão nem confiar mais em mim. Como é que eu vou passar uma palavra porque ainda é associado, depressão, né? Ainda é mal visto na sociedade como algo, fraqueza, é impotência. Exatamente. E não é nada sobre isso, né? A depressão não tem nada a ver com a nossa performance, Nádia, nada. Porque tem pessoas que estão aí no mundo produzindo, mas estão doentes. Tem pessoas aí que estão fazendo. São pessoas que estão nas plataformas, geram projetos, fazem, mas quando ele vai para o quarto dele, que ele fecha a porta, no secreto dele, ele está doente. Então você começou aqui no início, você falou assim, porque pessoas que vivem sorrindo, e a gente nunca sabe o que é. Sim, tem pessoas que estão sorrindo por fora e gritando por dentro. Então, como ajudar esse tipo de pessoa? Discernindo. A gente precisa discernir. O líder espiritual que cuida de pessoas, ele precisa ter uma vida com Deus, mas ele também precisa ter uma vida de conhecimento para ele discernir o que é espiritual e o que é emocional, para ele saber ajudar.
Sim. Pastora, voltando aqui para o suicídio, é importante eu comentar isso aqui, que muitas vezes as pessoas falam em se matar direto, e às vezes tem gente que está vivendo ali com a pessoa e fala, não, se quisesse já se matava, só gosta de falar. E nenhuma hora dessa que acontece você fala assim, como? Digo porque também um exemplo de uma pessoa que sempre falava isso e outro não dava credibilidade na fala, achando que era frescura, usando até essa palavra. É frescura, quer chamar a atenção. Então, e nisso um dia aconteceu. Ela tirou sua própria vida. Então, por isso que é importante, eu queria até que a senhora até mencionasse sobre isso, para as pessoas não, eu gosto de bater sempre na mesma tecla, de não ignorar sinais, não achar que é frescura, porque... De forma alguma. Os sinais não podem ser ignorados. São altos e baixos também, né, pastor? Hoje você está bem, sim. Amanhã, né, a depressão... E é algo construído, na verdade, né? Então, assim, se a gente olhar a pessoa que está com a intenção de suicídio, a pessoa começa a declarar, porque tudo primeiro a gente pensa, né? Eu penso no suicídio, depois eu começo a declarar com a minha boca sobre o suicídio, depois ele entra no meu coração. Quando ele entra no meu coração, eu executo. Então, ninguém se mata da noite para o dia, você vai se matando. Ninguém adoece da noite para o dia, você vai adoecendo. Ninguém trai da noite para o dia, você vai aos poucos. É tudo construído. Sim. Né? Então, uma queda espiritual, uma pessoa que comete um deslize na fé, ela não caiu agora, ela vem caindo. Porque o adoecimento é processual, o esfriamento na fé também é processual. Então, veja bem, se a pessoa começa a pensar em suicídio, o que levou ela a pensar em suicídio? Ela está doente. Quimicamente, ela está doente. E aí ela começa a ter pensamentos depressivos, ela começa a ter pensamentos de fuga, ela começa a ter pensamentos psicóticos, ela começa a ter pensamentos desconectados do mundo real, ela começa a ter fantasias. Você acha também que o inimigo, nesse ponto aí, o inimigo ele é ousado, ele pode usar também da fragilidade da mente da pessoa. Isso, e aí é onde eu ia chegar nesse ponto. Sim. Se eu começo se eu estou doente, se eu tenho uma depressão que não é tratada, se eu tive um quadro de ansiedade que desencadeou para uma depressão, se eu comecei a ter uma ansiedade que desencadeou para um quadro de pânico e eu não fui tratada, eu não fui diagnosticada, eu começo então a desenvolver pensamentos suicidas, pensamentos de esquiva social, pensamentos de isolamento, eu começo a desenvolver uma mente negativa. Aquelas pessoas extremamente negativas, elas já estão em sofrimento emocional. As pessoas que sempre são negativas, não é o normal. Deus não criou a gente com essa mente negativa. Mas aquela pessoa que é o tempo todo negativa e pessimista demais, quimicamente o cérebro dela está doente, porque o Senhor não nos criou dessa forma. Então, falando especificamente do suicídio, Nádia, o suicídio é uma construção. É uma dor que não é resolvida e ela cauteriza, ela se torna crônica e ela entra dentro de você e ela fica ali enraizada. O inimigo da nossa alma, que é astuto, ele é vencido. Jesus já venceu ele na cruz, mas ele é astuto. Sim. E ele sabe que nós, enquanto seres humanos, somos frágeis. E a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Mas as brechas são abertas. Quem é que abre brechas? Nós. E eu quero dizer para todo mundo que está nos assistindo, brecha, quem abre é eu e você. O Senhor, Ele nos protege. Nós somos dele. O inimigo não pode nos tocar. Mas a falta de entendimento espiritual, a falta de entendimento de quem nós somos, as dores não resolvidas, nos coloca de forma vulnerável. Aí as brechas são abertas. Brecha aberta, inimigo entra. Quando o inimigo entra dentro dessa brecha, ele encontra a casa desarrumada. Está tudo fora do lugar. Família está quebrada, espiritualmente eu não estou bem, emocionalmente, financeiramente. Então ele encontra um ambiente propício para ele atuar. Ele vai atuar ali. Então ele começa a olhar e a perceber a tua vida e as tuas vulnerabilidades. A pessoa que comete suicídio foi uma brecha aberta. Aí eu estou juntando
aquilo que é químico, que é doença com o espiritual. A pessoa adoeceu, ela não tratou, então quimicamente ela está vulnerável. Espiritualmente uma brecha foi aberta e o inimigo entra. E aí ele entrou e viu a bagunça. Ele entra, vê a bagunça, opa, tem uma vida aqui que emocionalmente a vida está bagunçada, está exposta. Aqui é um campo onde eu tenho liberdade para atuar. Então ele começa a atuar. Ele começa a atuar. Aí então ele vem destruindo a vida da pessoa. Aí a pessoa não tem forças para pedir ajuda. Aí a pessoa começa a se isolar, ela começa a se punir, ela começa a se culpar o mundo. E quando o inimigo das nossas almas consegue nos isolar, ele consegue estabelecer a vontade dele ali na vida da pessoa. Então, a partir daí, Nádia, começa então a acontecer aquilo que a gente tanto vê por aí. Sim, suicídio, homicídio, agressões, violência dentro de casa, adultério, vícios, tantas outras atrocidades. Sim. A nossa natureza, uma vez que eu me entrego para Jesus, eu sou dele, eu sou propriedade exclusiva dele. O inimigo não nos toca. Mas então por que ele está me tocando? Que influência é essa? Brecha aberta. Brecha aberta por falta de entendimento. Então, a doença emocional não tratada é uma brecha. Uma mulher depressiva, Nádia, ela sai do seu contexto natural e ela começa a funcionar de uma maneira disfuncional. Uma mulher com depressão, um homem com depressão, ele começa a funcionar disfuncionalmente. Então, a vida dele começa a ficar desgostosa, a vida dele começa a andar de uma forma bagunçada, desregulada, e aí começa o desprazer na vida. As murmurações, né? As queixas, sim, as dúvidas. E o inimigo trabalha muito na mente, fazendo a gente duvidar de quem somos, do lugar de onde estamos. Sim. Isso que eu amava eu já não amo mais, aquilo que eu queria eu já não quero mais, começa a desconstruir. Uma mulher com depressão é uma mãe que não cuida dos filhos, é uma esposa que não corresponde ao esposo, é uma filha que não se sente mais amada. Então, é muito sucinto o trabalho do inimigo, mas o inimigo não nos toca, ele não entra na brecha fechada e na casa arrumada. Então, isso é um alerta para todos nós. Só adoece quem está são. Então, nós não somos mulheres superpoderosas e os homens não são super-homens. Nós somos vulneráveis e podemos sim adoecer. E eu me lembro de Elias. Elias, o grande profeta, um homem de Deus, ele adoeceu. Ele adoeceu onde? Na linha de frente. Elias adoeceu na linha de frente, Nádia. Ele estava trabalhando para o Senhor. Ele era um homem de Deus. Ele venceu os 400 profetas de Baal. Era um homem que tinha autoridade. Ele adoeceu emocionalmente. Ele fugiu. Ele foi se esconder na caverna. Então, a gente já falou tanto dessa caverna de Elias como a caverna do escuro, das emoções, que a gente se esconde. Sim. E de fato é. E de fato é. Então, Deus visitou Elias na caverna e falou: Elias, o que tu está fazendo aí? Eu não te coloquei aí, por que você está aí? Elias foi. Então, até os grandes homens, sim, de Deus, né? A Bíblia nos ensina isso com tanta riqueza. Eu posso adoecer, você pode adoecer, as pessoas podem adoecer. E adoecer não te faz fraco. Não. Adoecer não te faz menor. Adoecer não te faz impotente. Adoecer faz parte, sim, faz parte adoecer, mas a cura está para nós, né? O Senhor quer nos curar, a medicina está aí para nos curar. A fé e a ciência podem andar juntas. Andar junto. Então, isso, quando eu lembro de Elias, isso me traz um conforto, para que a gente não se cobre tanto, que a gente se ame um pouco, se tolere mais, se ame mais, sabe? Estou cansada hoje, então eu vou dar descanso para o meu corpo. Hoje eu quero dizer não para os convites, então eu vou dizer não e eu continuo sendo amada, tá tudo bem,
né? Saber se blindar, sabe, Sim. Nádia? Saber se blindar e saber o teu limite, teu próprio limite, porque quem dá o tempo todo precisa receber. Sim, verdade. Então isso é muito sério. Pastora, nós vamos falar aqui agora sobre o papel das redes sociais na saúde mental, que hoje a gente percebe, né, que cada vez mais a rede social é presente na nossa vida, né? Mas também tem sido uma fonte de comparação, ansiedade, depressão. Quantas pessoas não têm maturidade para estar em redes sociais, não têm maturidade de ver os posts de vidas perfeitas, né? Sim. E ali leva a ter no fundo do poço uma depressão, até mesmo suicídio. Né? Sim. A rede social é uma bênção, mas Sim. uma bênção na mão errada se torna um problema, né? Então, assim, toda exposição requer de nós estrutura e maturidade. Né? A pessoa que é exposta nas redes sociais, ela tem que entender, eu deixo de ser anônima e passo a ser pública. Quem é público está aos olhos das pessoas. E as pessoas, elas vão olhar e tecer as suas próprias, opiniões acerca do que você é, do que você faz. Então, assim, tem muita gente adoecendo na rede social porque está lá e não é para estar, porque não tem estrutura para estar lá. Sim. Tem muita gente que não foi chamado para estar lá e está forçando estar lá. E tem aqueles que estão lá para observar tudo isso, que é a massa, né? Que é a grande massa, a população. Nádia, eu não sou contra a mídia social, acho que os veículos de comunicação são bênçãos, são ferramentas. Mas o excesso, o mau uso, né? Tem atrapalhado atrapalha muito, muito, cansa, muito. te rouba o tempo, te cansa, te gera ansiedade. Você falou da comparação. Meu Deus, tem muita informação na rede social. E aí eu olho para a rede social e aí, eu vou ser o quê? Eu vou ser o que a rede social está ditando ou eu vou ser quem eu sou? Quem sou eu? Qual é o meu comportamento? A gente está vivendo um tempo que Deus está levantando mulheres ao redor do mundo. Eu vou falar especificamente para mulheres, porque realmente há um movimento ao redor da terra, né? Ministérios lindos, fortíssimos de mulheres posicionadas, mulheres revestidas, mulheres com autoridade indo para fora, falando. Eu acho lindo. Eu admiro mulheres que estão na rede social, porque eu sei que elas são mães, eu sei que elas são esposas, elas têm a vida delas e elas estão ali trazendo, né, aquela palavra. E não só isso, tem também mulheres que usam da influência social para falar de Jesus nas entrelinhas, né, para ganhar pessoas. E então, é tão gratificante quando a gente tem um retorno, pastora, porque eu mesma que eu trabalhei com isso há muito tempo, quando eu vi um retorno de uma seguidora, um seguidor chegar para mim e dizer, olha, uma mensagem que você compartilhou ali, você não tem noção quanto Deus falou comigo, isso é tão gratificante, e aí que a gente muda, a gente fala assim, olha, tá vendo a rede social? Tá aí bênção. É bênção, é saber usar. Né, é bênção, é saber usar. Eu acho que a rede social não pode te ter, né? A partir do momento que ela te tem, aí você já fica dependente, já começa já sai do saudável, também, já né, sai do saudável, né? Então, tudo aquilo que é saudável te traz paz, tudo aquilo que é de Deus é leve, né? Então, assim, quem está nas redes sociais e tem paz, e tem leveza no coração para estar, continue proclamando a palavra do Senhor, levando o nome do Senhor e dando bom testemunho, porque não basta estar. Você tem que dar bom testemunho, porque muitas vezes a pessoa está na mídia social falando algo e o testemunho dela diz outro. A gente precisa, Nádia, assim, tudo que é público, hoje a gente está aqui gravando, né, nesse espaço maravilhoso, mas eu e você temos que sustentar o que somos quando a câmera desligar. A gente precisa sustentar quem nós somos no cotidiano. Se eu levanto uma bandeira, se eu levanto a bandeira que eu sou de Deus, que eu sou uma mulher de Deus, eu preciso fazer isso quando ninguém me vê. Das câmeras, né? Quando ninguém me vê. Né? Então, assim, para quê? Para que a gente possa contar com mulheres reais, homens reais, pessoas que estão falando realmente o que vivem, né? Vivendo a fé que professam. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. Então,
Quando eu encontro mulheres assim, homens assim, na rede social, maravilha, que bom. Mas quando eu também não encontro, eu olho e falo, Deus, ajuda. Abre o entendimento, né? Não deixa se perder, sim, não deixa realmente perder tempo na rede social. Porque, Nádia, é celular, a gente está na era da tecnologia, tudo a gente faz pelo celular, toda a informação do mundo chega na nossa mão em questão de segundos. Né? Então, o que a gente vai fazer com essa informação? É impressionante, pastora. Quando eu falo assim, olha, eu não vou olhar no celular hoje. Jejum de celular. O dia rende. E eu fiz um propósito, pastor. Eu não saio do meu quarto quando eu acordo, sem o meu devocional, sem ler a Bíblia, sem orar. Porque a partir do momento que a gente sai da porta ali do quarto, acabou a rotina, rouba, aí vem internet, vem aquilo outro, vem rede social. Quando você percebeu, acabou, roubou o seu dia. Olha, eu vou deixar isso como conselho para as mulheres. Eu vou falar para as mulheres diretamente, que é com quem eu trabalho. Dê a primícia do seu Senhor, dia para o Senhor. Levantou, devocional, seu tempo com Deus, sua conexão com as coisas do alto, depois com as coisas da terra. Porque eu já me alimentei do que é fundamental. Flui o dia, tão bom, né? Porque depois que eu saio, que eu abro a porta do meu quarto, que eu vou para a minha vida cotidiana, as demandas vão me engolir. Sim. Então, aquilo que é prioridade na minha vida, eu preciso fazer em primeiro lugar. Então, assim, às vezes tem mulheres que falam, eu tenho tanta dificuldade de fazer devocional, quando eu vou fazer devocional eu já estou cansada. É porque está fazendo na hora errada. Dê a primícia do seu dia ao Senhor. Consagre seu dia ao Senhor. A primícia da sua mente, os seus primeiros pensamentos. Você acordou, você está zerada, você está descansada. Ali você vai ler a primeira leitura. E as outras coisas, ó. O Senhor vai acrescentando, Ele vai fazendo no dia. Mas a primícia do dia é do Senhor. Precisa ser. Exatamente. Né? Pastor, olha... Para finalizar, geralmente eu peço para deixar uma mensagem, mas eu vou fazer diferente hoje. Vou fazer o que o Espírito Santo de Deus está me pedindo. Amém. Amém. Eu gostaria... Primeiro, eu quero te agradecer mais uma vez, né? Que mensagem. Tenho certeza que falará aos corações de muita gente aqui, como falou o meu. Você é uma pessoa muito usada por Deus, tá? Amém. E eu queria que você fizesse uma oração para todas essas pessoas que estão passando por depressão, sabe? Por abusos, por ansiedade, né, que também vive esse dilema de comparações, de complexo de inferioridade, que chega a uma depressão, esses acúmulos, né? E eu gostaria que se você pudesse fazer uma oração. Vamos orar. Amém? Que privilégio, né? Que essa oração alcance Amém. O coração de muitas pessoas, né? Se é uma coisa que eu amo fazer, é orar. Amém. Então você pediu para a pessoa certa. Amém. Que essa oração seja um bálsamo no coração de muitas pessoas. Vamos orar então. Amém. Senhor, eu estou aqui, Pai, e eu quero te agradecer. Agradecer por esse espaço. Agradecer por essa voz que me foi dada nesse lugar. E eu quero agora, Senhor, entregar cada pessoa, teus filhos ao redor da terra, Pai, aonde esse podcast chegar, aonde essa oração chegar. Pai, teus filhos, aqueles que precisam, Pai, do teu abraço, aqueles que precisam te conhecer, aqueles que estão doentes, Pai. Oh Deus, levanta teus filhos, dê a eles entendimento, Pai. Aqueles que estão doentes, nós queremos declarar cura, cura divina, cura da terra, mas que eles sejam curados, Pai. Aqueles que sofrem de depressão, que estão angustiados, que estão deprimidos, que estão sofrendo com crise de ansiedade, que estão sofrendo com crise de pânico, mas estão sozinhos, estão com medo, têm medo de se abrir, têm medo de procurar ajuda. Senhor, eu quero te pedir, vá de encontro a essas pessoas, Pai. Tu és a nossa esperança, Pai. Tu és, Senhor, a nossa esperança diária. E eu quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, ajuda teus filhos, Pai. Eu também quero me lembrar, Senhor, dos líderes espirituais,
aqueles que te representam na terra, aqueles muitas vezes que andam sozinhos, Pai, que têm vidas solitárias, meu Deus, muitas vezes que não tem para quem se abrir, Senhor. Eu te peço, visita, Pai, teus filhos, são teus filhos, estão levando a tua palavra, estão te representando, mas muitas vezes, Pai, estão sozinhos na linha de frente. Oh Deus, assim como o Senhor visitou Elias naquela caverna, visita cada uma das pessoas que vão ouvir essa oração, se caso elas estiverem presas dentro delas, em cavernas emocionais, oh Deus, estão no escuro, estão sozinhas, estão com medo, estão envoltas de uma depressão, estão envoltas em problemas familiares. Eu quero declarar que a luz do Senhor, assim como o Senhor entrou naquela caverna e visitou Elias, visita a escuridão de cada um dos teus filhos, Pai, traz a luz, traz para fora. Eu quero declarar um tempo novo na vida deles. Eu quero declarar que 2025 será um ano de saúde, será um ano de avançar, será um ano de qualidade de vida, um ano de liberdade, Pai. O Senhor não nos chamou para a escravidão, o Senhor nos chamou para a liberdade. E eu quero proclamar essa liberdade na mente, essa liberdade no espírito, no corpo de cada uma das pessoas que vão ouvir essa oração, Pai. Eu abençoo a família, abençoo a casa, abençoo os projetos, os sonhos. Eu declaro saúde, saúde física. Eu declaro, meu Deus, saúde espiritual na vida de cada um dos meus irmãos. Sê com eles, Pai, sê conosco, nos ajuda. Nós queremos continuar firmes, caminhando, aprendendo de Ti, dando testemunho. Nós queremos caminhar avançando, Pai, avançando no Teu entendimento, no entendimento de quem somos, no entendimento do que carregamos, no entendimento de quem representamos, Pai. Nós estamos vivendo dias difíceis, Senhor, estamos vivendo dias confusos na terra, mas eu quero Te pedir, nos levanta, levanta um povo com clareza, levanta um povo sadio, levanta um povo curado, levanta um povo com armas espirituais corretas nas mãos, um povo que avança em unidade, um povo que faz a diferença na terra, Deus. Eu quero abençoar Teus filhos nessa tarde, declarar a mão poderosa do Senhor sobre a vida deles, sobre a vida de cada homem, de cada mulher, de cada jovem, criança, de cada família, de cada igreja, Senhor. Cuida das igrejas ao redor da terra. Cuida dos líderes espirituais ao redor da terra. Cuida dos Teus filhos. Alcança cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Assim eu oro, Pai, e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, pastora. Amém, querida. Deus te abençoe. Que Deus continue te usando. Amém. Gente, eu não falei, a pastora, ela é a pastora Adriana da MSBN, lá Amém. em Keire, né, pastora? Uma Keire. igreja, uma bênção, Amém. tá? Uma bênção. Amo ir da sua igreja, Amém. viu, pastora? Obrigada. Sinto muito a presença de Deus lá. Amém. Domingo passado mesmo, eu falei, eu vou lá visitar, que eu tô com saudade. Foi bênção. Obrigada, foi bênção. pastora, Amém. viu? Deus abençoe. Amém. Chegamos ao final de mais um episódio do nosso Pod Schwab Vem Transformar. Quero agradecer a nossa convidada de hoje por compartilhar tanto conhecimento e reflexões tão importantes para o nosso crescimento pessoal e espiritual. Se este episódio abençoou a sua vida, não se esqueça de compartilhar com seus amigos, seus familiares e deixe seu comentário e aproveite para se inscrever no nosso canal aqui no YouTube para não perder nenhum conteúdo. Que Deus te abençoe e até a próxima.